Na verdade, vamos lá. Eu acho que como personagem, eu estava até brincando que o Mancini tem... O G4 é especialista nisso, o Mancini mais ainda. Vai antecipado algumas coisas, né? Eu acho que o que aconteceu com o Rios nada mais é do que acontece com muitos jogadores que ficam marcados por falhas em jogos grandes contra rivais. Isso acontece na história do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo e tudo mais. E o Richard Rios, se você apagar os jogos contra o Corinthians esse ano, ele tem mais coisas positivas do que negativas. Embora, sim, tenha todo um contexto que todos esses outros que são convocados para suas seleções também têm. O Mancini fica falando de efeito Rames, né? O cara vai lá, que é o companheiro dele na seleção da Colômbia. Não é só o Richard Rios, pode ser o Bobadilla, pode ser o Martínez do Corinthians, pode ser... O envolvimento deles com as seleções deles é muito grande, né? O Romero com a seleção paraguaia, enfim. Agora, ele é um jogador raro, por isso que ele tem até possível interesse europeu nele, porque ele é um jogador que tem força técnica e vitalidade, e além de tudo, ele consegue enxergar bem o jogo. Então ele é um volante raro, que o Abel descobriu no Guarani Palmeiras, no Brinco de Ouro, quando ele jogava no Guarani. E um volante faz gol. Volante que faz gol vale muito. O Mancini fica reclamando dos volantes da seleção brasileira, por exemplo, né? Que sim, não entra na área. Não entra na área e não faz... Ele faz gol. E ele é bom no jogo aéreo. Então, vai vendo quantas virtudes o cara tem. Então, ele fez o gol de cabeça no Peru, fez o gol entrando na área como um atacante ontem. Para ele passar por isso, eu até tenho curiosidade, porque a próxima partida, coincidentemente, é o Corinthians, né? É em Barueri e tudo mais. E aí, a decisão da participação dele, eu acho que tem tudo a ver com a participação dele, ainda mais depois da noite toda que ele viveu, como disse o Bessone, dele, no jogo de sábado, passar uma borracha, chamar o jogo para ele, jogar ligado os 100 minutos e tirar aquela pecha de quem entregou a final para o adversário, né? Que é mais ou menos o que ficou, né? E não foi só a falha no jogo final, foram sendo as falhas nos jogos com o Corinthians, né? 3 jogos com o Corinthians com falhas. No último a gente nem percebeu tanto, porque acabou acontecendo... o Yuri Alberto perdeu o gol cara a cara com o Everton, mas ele seria também... Seria o 4º jogo seguido. Ele já estava na reserva, também depois da data FIFA, enfim. Mas ele é um jogador muito bom. Aí, eu acho que vou ligar uma coisa a outra. O que o Mancini falou sobre a questão do Palmeiras como instituição se preocupar com o seu povo, com o seu público, seja no Allianz Parque ou seja em Barueri principalmente. Não é, eu estava até vendo o nosso companheiro lá do UOL, Danilo Lavieri, hoje, não é o primeiro jogador do Palmeiras que tem esse tipo de questão com a torcida do Palmeiras, né? Ele citou lá o Luiz Adriano, ele citou o Gabriel Menino, ele citou o Zé Rafael, e aí ele citou, por último, o Breno Lopes, que para mim é o mais emblemático deles. Talvez tenha sido o menos talentoso, não fez tio, fez um gesto obsceno, fez o outro dedo, teve que dar satisfação na quadra da Mancha e foi decisivo para a conquista do brasileiro, meses depois formando a dupla com o Endrick. E aí a relação do torcedor do Palmeiras com alguns jogadores, ela também depende da frequência do torcedor do Palmeiras e da mistura do torcedor do Palmeiras nos jogos em que o Palmeiras joga. Senão, nós vamos voltar até a turma do amendoim, que era lá atrás, quando a gente brincava com a torcida do Palmeiras, antes mesmo da construção do Allianz Parque. E eu acho que ele, evidentemente, agiu errado. Eu acho que, talvez, depois da comemoração ou falta de comemoração no Peru, o Abel pudesse, o próximo jogo é em casa, é uma outra circunstância. No Peru, beleza, não vou comemorar o gol. Foi assim, né? Não vou comemorar o gol, mas ele não está com o público em volta. Acho que talvez tenha faltado uma orientação, mas é do instinto. E como ele fala, acho que o vídeo dele é sincero. Foi uma espécie de desabafo. Eu estou jogando, fiz o gol lá, o estádio está cheio, 1-0 para nós.
Então, isso pode acontecer, esses escapes. E identifico que a torcida do Palmeiras precisa ter uma compreensão desses deslizes para que o jogador volte a jogar. O Breno não conseguiu voltar a jogar, o Luiz Adriano não. O Zé Rafael nunca tinha ouvido aquilo, até achou estranho. O Gabriel Menino não conseguiu mais, porque ele jogava bem. O Gabriel Menino é um bom exemplo, porque é da mesma posição e tem as mesmas virtudes, talvez. Mas é um jogador que não conseguiu manter um nível de concentração, de atuação condizente com o nível técnico que ele tem. Então, no frigir os ovos, acho que é um jogador muito importante para o Palmeiras. Ele é diferente do Lucas Evangelista, que é canhoto, joga no outro lado do campo e tem um jogo menos vertical e mais de toque curto. Ele faz mais gols que o Lucas Evangelista, então ele vai ser importante. Não precisa ser titular em todos os jogos, mas hoje ele é fundamental na construção que o elenco do Palmeiras submeteu. Então, eu acho, alerta de chuva aí, cuidado, hein, Tirone? Tá aí. Chegou aqui mesmo. São Paulo está com alerta de chuva. Então, eu acho que o que aconteceu ontem com o Richard Rios, quando acaba o jogo, é 1-0 o gol dele, talvez tenha sido o sinal para a trégua, mas tem essa segunda prova, que é o jogo justamente contra o Corinthians no sábado, lá em Barueri.